Efésios 2, versículos de 1 a 5. Diz assim: Ele vos deu a vida quando estáveis mortos pelos vossos delitos e pecados, nos quais noutro tempo andastes conforme o curso desse mundo, segundo o chefe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também outrora andávamos nas cobiças da nossa carne, fazendo as vontades da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia pela sua grande caridade com que nos amou, mesmo quando estávamos mortos pelos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Essa passagem fala sobre a nossa realidade, a sua realidade, antes de ser encontrado por Jesus. Morto, satisfazendo as cobiças dos seus pensamentos, da sua carne, guiado pela sua própria vontade. Um nojo, porque cada um que é guiado pela sua própria vontade, não é possível que você ache que seria algo bom andar conforme a sua vontade. Então, aqui diz que nós éramos assim, mas Ele nos deu vida. Ainda mortos, Ele nos deu vida. Jesus nos deu vida. Separados de Deus, nós estávamos órfãos. Vivíamos pelas nossas vontades, de acordo com o que a gente queria, porque nós não temos identidade. Nós não tínhamos identidade quando estávamos mortos. Como assim? Por que você se guia de acordo com a sua vontade? Porque você não sabe o que é bom. Você não sabe medir, sabe, o que é certo e o que é errado. Então você se guia pelo que você acha que é certo. Então você vai, ou então você acha mesmo que é errado, vai lá e faz. Por quê? Porque você acha que deve fazer, faz. Isso vai me satisfazer, eu vou lá e tenho, e possuo. O problema do seu coração, do meu coração, é a falta de identidade. Nós não sabemos a quem pertencemos. E o pecado fez isso com a gente. Isso é desordem. É isso que o pecado faz. Deixa a gente deixa a gente muito louco, sabe? Parece aqueles cachorros doidos assim, correndo atrás do rabo, desnorteado. É isso que nós somos sem Deus. Somos órfãos. Somos reféns do pecado, escravos do pecado. E a gente faz tudo que dá na telha. Então o pecado distorceu isso. Então, como a gente não tem uma identidade, a gente não tem alguém que diga o que fazer, como fazer, o que é o certo, o que é o errado. A gente vai atrás de riquezas, de prazeres, para assumir uma identidade. E é um fato de que, muitas vezes na nossa vida, a gente acaba distorcendo as coisas. Então a gente quer ter as coisas para ser aceito pelos outros. Nós queremos fingir uma certa identidade para ser aceito. Nós queremos fingir ser cristãos quando na verdade não somos, porque não temos identidade. Mas nós que fomos salvos, agora nós nos tornamos, saímos de criaturas, de mortos, para sermos filhos de Deus. E você está cansado de ouvir isso. Somos filhos de Deus. Nós cantamos que nós somos filhos de Deus, que nós temos um Pai. E Ele nos fez filhos por adoção. Mas o que é adoção? A nossa ideia de adoção, ela é bem diferente do que a Bíblia fala. A gente precisa estudar para saber o que Deus quer dizer, o que a palavra de Deus quer dizer realmente sobre sermos filhos adotivos dele. E lá em Efésios, no capítulo 1, versículos 5 e 6, diz que em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por Jesus Cristo, para si mesmo,
conforme o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nessa passagem, Paulo fala do plano de Deus. E ele usa essa imagem de adoção para nos explicar o que foi que aconteceu com a gente. E para a gente entender mais ainda o que Paulo estava querendo dizer, é que no mundo antigo prevalecia o direito romano. E essa imagem tinha esse significado para Paulo, por quê? Porque o direito romano se baseava no pátrio poder. O poder do pai sobre seus filhos era total. O pai tinha o direito de tornar o seu filho escravo, tinha o direito de, inclusive, torná-lo escravo, amarrá-lo, acorrentá-lo, surrar o seu filho. Tinha poder de vida e de morte sobre o seu filho. E ninguém podia fazer nada. Por quê? Porque ele era o pai. E se alguém quisesse presentear, doar, fazer algo pelo filho, ele não tinha direito sobre esse favor, sobre esse presente. Quem tinha direito era o pai. Tudo era do pai. Não tinha direito a nada. O filho não tinha direito a nada. A autoridade absoluta sobre o seu filho durante toda a sua vida. Não podia ter a herança, como nós falamos. E tudo que era do pai era do pai. Não tinha direito a nada. Então, Paulo diz que o que Deus fez por nós? Ele nos adotou. O que acontecia naquela época com a adoção? O filho saía das mãos desse pai e ia para outra família. Só que aquelas dívidas, aquele sofrimento, aquela comunhão, né, que tinha com a outra família já não existia mais. Você era totalmente agora de outra família. E Paulo deixa claro isso. Olha, aquilo que a família que vocês pertenciam, a todo aquele sofrimento, éramos escravos do pecado, sofríamos. E todas as pessoas podiam jogar na cara aquilo que você tinha feito. Você não tem direito a nada. Agora você pertence a uma outra família que você tem tudo. Você foi tirado de lá para ter tudo agora. Você tem uma nova família. Você assume a herança do seu novo pai. Nós assumimos a herança de Deus. E a Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Cristo. Herdamos juntamente com Ele todas as coisas. Mas também fala sobre os seus sofrimentos. Herdamos os sofrimentos de Cristo, também herdamos a sua glória. Quando você foi adotado, você perde o direito todos os direitos da sua família antiga. E agora você tem novos direitos como filho legítimo. Você agora é herdeiro do seu novo pai. E legalmente, toda aquela sua vida, se você tinha dívidas, a sua família tinha dívidas, agora não tem mais. Nós tínhamos dívidas de pecado, agora não temos mais. Que maravilha! A gente vê cada passo na adoção romana, como isso faz sentido na cabeça de Paulo. Ele diz, foi isso que aconteceu conosco. Mas, quando a gente passou para a família de Deus, a gente não sabe muito o que fazer. Nós nos integramos a uma comunidade, nós somos filhos de Deus, nós não sabemos muito o que fazer. É como se você fosse, assim, um exemplo bem superficial. Você vai passar uns dias, vou passar uns dias na casa da Dona Rosa. A senhora vai me adotar por uma semana. Eu quero saber, assim, eu preciso saber que horas a família acorda, o que eles comem, né? Para quê? Para que eu me adeque, né? E ela vai me dizer, Valéria, aqui a gente faz assim, faz desse jeito, a gente costuma dormir cedo, dormir tarde, comer isso, comer aquilo. E a gente chega na família de Deus e nós todos somos irmãos e a gente vê uma grande confusão sobre como
se comportar ou não. Aí a gente acaba assumindo alguns jargões que a gente não sabe de onde vem nem porquê. Antes você chegava em algum lugar e falava bom dia, agora você fala graça e paz, não sei porquê eles falam assim. Eu não sei porque eles se vestem dessa maneira, mas eu vou me vestir também. Eu tô aqui, eu tô onde eu achar que eu devo estar, eu vou. Mas, gente, isso aí não é que seja errado. O problema é que, como cristãos, a gente deve saber o motivo pelo qual nós estamos aqui. O que Deus quer de nós como filhos. Não existe uma regra, assim, uma lista de regras na Bíblia. Isso pode, isso não pode, como eu devo assistir televisão, não devo me tatuar, não devo, uso óculos escuro ou não. Às vezes nós queremos esse tipo de regras, mas o que Jesus está interessado é que nós sejamos filhos de verdade, sem ter que obedecer regras só para apaziguar a ira de Deus. Isso já foi feito, Jesus já fez isso por nós. E a gente precisa aprender a ser filho para viver em comunidade. Aprender a ser filho e ter uma referência, que é Jesus. Para exercer isso, para caminhar nesse caminho de santificação até que Ele volte. Evangelizando, santificando, porque justificado nós já fomos. E todo esse processo, às vezes a gente confunde, porque a gente leva isso para o exterior. Eu preciso parecer estar bem. Eu preciso dizer para todo mundo que agora os meus problemas acabaram porque eu encontrei Jesus. Os meus problemas não acabaram porque eu encontrei Jesus. Eles só começaram. Por quê? Porque Jesus começou a me dizer quem eu realmente era. E Ele diz: querida, na minha família, família de Deus, você tem que deixar esse mau costume. Você tem que deixar de ser assim, desse jeito. Mas com muito amor, com muita misericórdia, com muito cuidado. E a gente entra nesse processo de ser filhos de Deus para aprender a ser como Jesus. Essa nossa adoção implica em mudança de vida. Mas uma mudança de vida instantânea? Não, o seu coração é regenerado instantaneamente. Mas você lembra que você veio de uma família podre. O mundo era a sua família. Podre, cheio de mau costume, cheio de pecado. E que agora vai ter que mudar. E como é que então... me ensina então a ser filho. O Espírito Santo vai nos ensinar, mas Ele também... Jesus nos ensina... Como às vezes nós estamos errados dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da comunidade. Como nós temos o nosso coração dividido ainda. Então eu queria que você lesse comigo lá em Lucas 15, uma parábola. As parábolas, elas são explicações simples do cotidiano da vida. E Jesus falava com o povo sobre parábolas, falava com os fariseus sobre através de parábolas. E através da parábola, nós vamos falar sobre ser filho, as atitudes de um filho. Lucas 15, do versículo 11 ao 32, vamos ler toda a parábola. Jesus continuou: o homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse:
Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, e abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Jesus se vale dessas duas figuras, do irmão mais novo, o irmão mais velho, e de um pai. Esse pai representa Deus. Os dois filhos representam os dois principais caminhos que nós buscamos para ter felicidade e realização. Um, que representa o irmão mais velho, da conformidade moral. E o segundo, que é o irmão mais novo, que é o caminho do autoconhecimento. Essas duas percepções, elas moldam o olhar que nós temos de todas as coisas. E Jesus começa a falar sobre essa parábola para ensinar os fariseus que estavam ouvindo, porque eles acreditavam que eles deveriam seguir à risca o tintim por tintim das escrituras, e então eles eram irrepreensíveis, eles não tinham pecados. Eles acreditavam que somente pela retidão moral você podia encontrar felicidade e justiça. E o irmão mais novo, que representa esse caminho do autoconhecimento, esse número de pessoas que buscam por esse autoconhecimento tem crescido cada vez mais, porque são pessoas que acreditam que devem ter liberdade para buscar seus objetivos e que não importa quais sejam os costumes, hierarquia, autoridade, isso só atrapalha. A onda agora é eu me conhecer e fazer o que eu quero, porque eu posso. Então Jesus começa a explicar sobre isso. E podemos dividir então sempre assim esses dois extremos. Acontece que tem pessoas que pela sua personalidade, elas tendem sim a ir para um desses dois extremos. Algumas oscilam, certo momento da vida estão de um lado, certo momento da vida estão de outro. Alguns, eles optam pela conformidade moral, mas eles se frustram e aí descamba para o autoconhecimento, para essa liberdade louca. O inverso também é verdade. Mas o que nós podemos ver é que esses dois filhos estão perdidos. É por isso que o título dessa parábola, entre estudiosos, teólogos, ele não deveria ser o filho pródigo, porque nós encontramos dois filhos perdidos e um pai em busca de reconciliação. O irmão mais novo é aquele retrato do que todo mundo sabe, né? Ele pegou a herança dele, foi gastar, foi irresponsável, gastou com prostituta, tudo que não presta. Esse é o filho mau.
Mas o outro filho é bom, porque ele ficou, ele ajudou o pai. Ele não desobedeceu nenhum dos mandamentos. Então esse filho, o pai representa Deus, ele não desrespeitava nenhum mandamento de Deus. Mas nós vemos que os dois estão alienados do pai. Os dois estão separados. E Jesus, ele deixa claro isso. Por quê? Porque o filho mau fica do lado de fora. Ele é incapaz de se alegrar com o pai. O filho mau, aquele que saiu, que viveu a vida louca, ele volta, se arrepende, é perdoado. Mas o filho mau se recusa, o filho bom se recusa a entrar no banquete, se recusa a entrar na festa. E por que que ele se recusou? Por que que ele não entrou? E ele mesmo, esse filho bom, dá a resposta: porque eu nunca desobedeci ao Senhor. Então essa barreira colocada entre ele e o pai não era um pecado. Não eram as prostitutas, não era ter gastado todo o dinheiro. A barreira entre ele e o pai era o orgulho. Porque o seu comportamento era pautado pela moral. Eu nunca desobedeci. E o Senhor nunca me deu. Eu nunca fiz nada de errado. E eu nunca tive uma festa. O que impedia o relacionamento do filho mais velho com seu pai não era o seu pecado, era a sua retidão. Agora fechou. E agora? O que fazer? Porque se a gente faz tudo certo, está errado. Se faz errado, está errado. Alguém me ajude, por favor? São coisas que devem estar na nossa mente, que nós não vivemos como filhos. Como é possível as atitudes de não desobedecer os mandamentos causarem a perdição desse irmão? O problema é que o grande desejo do irmão mais novo era justamente não ter a gestão do pai sobre a sua herança. Eu tenho uma parte, então eu vou pedir dele e vou fazer o que eu quiser, porque no fundo eu quero isso. Eu quero gastar como eu quiser. Eu vou fazer... Cara, o papai não sabe de nada. Ninguém sabe de nada. Eu sei. Eu tenho amigos e eles estão comigo. Eu vou fazer tudo que dá na minha telha. Fez e se deu mal. Isso é muito claro quando a gente lê a parábola. E qual era o desejo do irmão mais velho? Qual o desejo da vida dele? Se você parar para pensar bem, era o mesmo desejo do irmão mais novo. Ele queria administrar os bens do seu pai de uma maneira correta. O papai não sabe muito o que está fazendo. Já é de idade. Eu sou... tô aqui, eu que estou trabalhando, eu que sei como é que as coisas funcionam, eu vou fazer. Porque ele queria obter controle. Eu nunca desobedeci ao Senhor, então eu vou fazer as coisas do jeito que eu quero. Um dia o papai vai me olhar e vai dizer: bom trabalho, meu filho. Faço as coisas para que ele me olhe. Faço as coisas para que ele não me julgue como errado. Um dia terei essa vitória com sabor de mel. Era isso. O pensamento dele era esse. Um dia eu vou estar no palco e vocês na plateia. Porque ele não desobedecia nenhum mandamento. Isso era claro. Em outras palavras, um se rebelou sendo muito mau. Foi fazer o que ele queria da vida. O outro se rebelou sendo muito bom. A gente começa a parar para pensar sobre isso, a gente fica sem chão. Porque a gente percebe o quanto nós tentamos controlar a Deus através das nossas boas ações, na nossa boa vontade. Jesus estava ensinando que nenhum dos dois amava o Pai pelo que ele era. Os dois queriam controlar o Pai.
Não queriam servi-lo, queriam somente os bens, queriam o resultado daquilo que eles podiam ganhar trabalhando para o pai. Não era, esse filho mais velho não era transgredindo a lei, mas era cumprindo a lei que ele ia conseguir algo. Na verdade, o que os dois queriam era que os seus desejos egoístas fossem satisfeitos pelo pai. É por isso que eu vou trabalhar para o Senhor, para que o Senhor satisfaça os desejos do meu coração. O outro diz, é por isso que eu vou viver minha vida do jeito que eu quero, porque o Senhor me deu liberdade para isso. O pai não ofereceu nenhuma resistência para o filho sair. Achou que estava sendo abençoado, né? Assim, vai em paz. O pai deixou para ele provar o que era a vida. Jesus acaba nos mostrando através dessa parábola o que é o pecado. É por isso que a gente tem muito cuidado sobre falar sobre pecado, sabe? Aquelas listas de veste, não veste, assiste, não assiste, esse tipo de coisa. Porque não é o exterior, não é somente as regrinhas. Eu faço, tiquei, todos os pontos, estou quites com Deus. Jesus está mostrando que você pode estar quite com tanta coisa e mesmo assim não ser salvo. As pessoas religiosas procuram viver a sua vida pautada pela moral, porque elas precisam ter uma margem de manobra com Deus. É colocar Deus como um devedor seu por causa da sua conduta. Infelizmente, já ouvi mulheres que esperavam ter um filho, já casadas há anos, e que questionavam, mas Deus, eu casei virgem, eu fiz tudo certinho, e o Senhor não me deu um filho. Mas Deus, eu devolvo o meu dízimo, por que essa dificuldade financeira? Sabe, você se coloca diante de Deus, assim, Deus, eu faço as coisas, mas eu faço a minha parte, o Senhor faz a sua, hein? Ai do Senhor que não faça. E você pensa que está falando com a mãe Joana. É Deus. A gente está falando do Criador desse universo, do dono da nossa vida, daquele que tem o controle de tudo, daquele que te colocou num processo de crescimento, numa caminhada, sabe? Que tem caminhos tortuosos, sim. Mas quando a gente não opta pela liberdade, pela vida louca, então eu vou fazer tudo certinho porque eu sei que o Senhor vai me abençoar. O problema é que você está servindo na condição de próprio Salvador. Eu vou fazer, a gente explica, prega que nós não somos salvos por obras, mas pela graça, e o que isso significa é que nada do que você faça, você mereceu a salvação. Nada. Mas então eu estou cumprindo isso aqui porque, se você está cumprindo só porque tem que cumprir, conversa com Deus sobre a sua salvação. Porque não tem amor, não tem prazer, não tem... Sabe, quando você olha para a sua vida e diz, eu posso até sentir às vezes uma vontade de ser... sabe, de viver minha vida, mas eu sei que o meu Redentor preparou um único caminho, e é esse caminho que eu devo seguir, e eu vou fazer isso com amor, não importa se eu tenho ou se eu não tenho, se eu estou doente ou saudável, se eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro, se eu tenho um marido ou não tenho um marido. Você não devolve isso para Deus como se Ele estivesse te devendo alguma coisa. Deus não deve nada para ninguém. Isso só mostra que o nosso comportamento diante de Deus é desse filho mais velho. Nunca desobedeci nada. Mas eu frequento os domingos, os cultos, todos os domingos.
Venho para as escolas no sábado, frequento a sala de oração. E isso pode simplesmente não significar nada. Você pode estar tentando controlar Deus através da sua obediência. Só que aquele que sonda e conhece o nosso coração está vendo. E Ele está ensinando e dizer: você precisa aprender a ser filho. Filho de verdade. Que não é nem um extremo nem outro, existe um caminho e esse caminho é cruz. É leitura da palavra. Nós podemos te dar direção? Sim, daremos. Mas você precisa buscar, você precisa se alimentar, você precisa se esforçar para aprender a ser filho. Jesus mostra que o pecado não é só uma transgressão de normas, mas é você se colocar no lugar de Deus como Salvador, Senhor e Juiz. Eu me salvo através das minhas obras, preste atenção, Deus. E como eu sei o que eu estou fazendo, eu não vou transgredir nenhum dos seus mandamentos. Eu governo a minha vida, eu sou Senhor sobre a minha vida. E eu também sou juiz. Porque na hora que o Senhor me confronta, eu ainda tenho a cara de pau de dizer: mas eu faço isso, isso, isso e isso, por amor a você. Jesus está dizendo: não, você faz isso por você mesmo, pelo seu próprio orgulho. Por mim, não. Não queira ser o Senhor e Salvador da sua vida. Porque essa falsa submissão, ela é marcada por medo e falta de alegria. Não, eu não vou fazer porque Deus castiga. Não vou fazer, ou então, eu faço as coisas de Deus, né? Tem que fazer. Senão, né? Senão, na próxima esquina Deus te pega, né, varão? Porque senão tem um anjo anotando tudo isso para expor seus pecados no telão do juízo final. E você pauta a sua vida por isso, por medo, por falta de alegria de estar na casa de Deus, de estar na presença de Deus. E a frase do irmão mais velho, quando diz para o pai: eu tenho trabalhado todos esses anos como um escravo. Já pensou? No dia do juízo, eu dizer: Senhor, eu trabalhei esse tempo todo lá na MPC como uma escrava. Era de manhã, de tarde, de noite. Deixei isso, deixei aquilo. Você pode ter feito, mas porque você estava tentando se salvar. Não porque não era por amor. Eu pedi sim um trabalho, mas não era por amor. Você entende como o pecado é muito, muito, muito mais profundo do que somente as regras? Às vezes nós não temos certeza do amor do Pai por nós. É por isso que a gente faz com medo, com falta de alegria. E como é que essa certeza que o Pai não te ama se manifesta? Quando algo dá errado na sua vida e você diz: Deus, será que eu estou vivendo corretamente? Meu Pai, o que foi que eu fiz? Aí você volta, né, na sua listinha no teu bloco de notas, no teu pensamento: mas eu dei o dízimo, eu perdoei meu marido, eu pedi perdão das crianças. Gente, o que eu fiz para merecer isso? Porque você não tem certeza que o Pai está te ensinando. Você não tem certeza que Ele te ama, porque é como se Ele tivesse te castigando. Mas a Bíblia diz que Ele disciplina a quem Ele ama. Cristãos de verdade, quando tem alguma dificuldade, dão graças a Deus por isso. Sofre, mas dá graças a Deus, porque em meio a tudo isso, tem aprendido a conhecer mais o Senhor. Olha o exemplo de Jó. Ô desgraça,
que caiu na vida de Jó, hein? Gente, perdeu todos os seus bens, todos os seus filhos, ficou doente, se raspava com caco. E no final, depois que ele passou tudo isso, ele diz que agora sim, ele conhece o Senhor. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu sei quem é o Senhor. Através de todas as dificuldades, eu sei quem é o Senhor. Você não tem certeza que Deus te ama quando as críticas dos outros te abalam, não só te deixam triste, mas te abalam profundamente. Porque parece que o amor de Deus ele é abstrato e não tem força suficiente. E você precisa da afirmação dos outros para afirmar o seu senso de valor. Você entende? Não é só uma tristeza. É porque as pessoas não me aceitam. Uma pessoa só te criticou. Mas as pessoas não me aceitam. O que eu preciso fazer para mudar diante de vocês? Mas não para perguntar o que precisa mudar diante de Deus, para que isso possa se refletir na vida da comunidade, na vida da sua família, no seu trabalho. Você não tem certeza que o Pai te ama quando isso te afeta. Você não tem certeza quando você sente uma culpa que parece não ter solução. Você pede perdão para Deus, você peca, pede perdão, mas continua, acusação. É como se seu arrependimento não fosse suficiente. É muito comum isso acontecer na nossa vida, é comum e a gente deve lutar contra isso. E quando nós conversamos com as pessoas, confessam algum pecado, então vamos orar, você se arrepende sim, vamos orar. Está sentindo melhor? Não. Por quê? Porque eu não fiz nada para, eu não fui punido o suficiente. Aí você se pune, mas Deus já te perdoou. Você não acredita no amor de um pai, porque o relacionamento que você tem com ele não é de pai, é um chefe que está olhando, anotando tudo que você faz de errado para depois jogar na tua cara. Ele é pai. Nós que somos pais, às vezes a gente deixa nossos filhos, fazerem coisa errada, porque a gente fala. É mesmo que nada. A Rafinha vai fazer 3 anos e ela é assim, eu amo muito a Rafa, gente, muito. Ela testa da minha paciência todo dia, porque a gente fala e ela vira e diz, hã? A gente fala, hã? E ela vai e faz de novo. E um dia o Efraim deixou ela cair de tanto falar, e deixou ela fazer o que ela queria, ela caiu. Aí vem para ele ficou olhando, e disse, eu te falei, aprende a ouvir o papai. Não jogou na cara, mas disse, por favor, me ouve. Eu só quero o teu bem. Mas assim como crianças, às vezes a gente não tem maturidade. Mas, por favor, você é inteligente, pode buscar alcançar essa maturidade, ouvindo, obedecendo, buscando. Faça isso. Porque é tão importante a gente saber que Jesus mostrou esse estado de perdição do filho mais velho. Porque a gente precisa saber a condição do nosso coração. Na comunidade evangélica existem muitos filhos mais velhos que, por causa da sua arrogância, por causa do seu muito zelo, culparam irmãos mais novos, culparam os fracos na fé. E aí o que esse irmão mais novo disse? Eu não consigo chegar a essa altura. Eu vou viver minha vida, porque ser crente eu não consigo ser igual a esse pessoal.
colocamos uma máscara de super filhos de Deus e nós não erramos. Agora eu sou salvo. Você que peca, sai para lá. Quando na verdade eu fui salvo somente. Mas gente, é muita graça de Deus. É só Ele. Porque fazer algo para que Ele pudesse me querer, nunca. Ele simplesmente me quis, Ele simplesmente te amou primeiro. Então, por que tratar os fracos na fé, sabe, de maneira altiva? A igreja errou muito com isso. E aí, as pessoas que têm esse pensamento de liberdade chegam na igreja, elas veem algo inalcançável e elas dizem, não, o cristianismo ele é assim. E Jesus diz, não é assim. Isso é um extremo. É claro que nós não vamos viver a nossa vida em licenciosidade. Agora todo mundo faz o que quer, porque todo mundo é aceitável. O pecado, ele nos afasta de Deus. Existem coisas sim muito claras, né? As obras da carne são muito claras, coisas que nós não devemos fazer. Por isso nós devemos estudar, buscar a Deus. Mas se colocar no nível de uma superioridade moral diante de Deus e diante do nosso irmão, nós machucamos o nosso irmão. Nós não disciplinamos da maneira que tem que disciplinar. A disciplina bíblica não é aquela que a gente chama, existe caso sim, tá gente? Mas já vimos muitos erros sobre algumas coisas que se chamam a pessoa à frente, expõe o seu pecado e simplesmente vai embora. Várias pessoas saem pela mesma porta e não voltam nunca mais. Isso não é disciplina bíblica. Machucamos os nossos irmãos por essa superioridade que é fruto de insegurança. E tem medo de Deus, então eu vou fazer tudo certinho para Ele não brigar comigo. E aí quem sair da linha perto de mim, mano, agora vai ver. Aí o irmão ele não precisa nem se preocupar com a acusação do diabo. Por quê? Porque ele tem você. Isso é sério. As pessoas que têm a consciência de que não são boas, que não têm a mente aberta, elas se aproximam de Deus porque elas sabem que o pré-requisito para receber a graça de Deus é simplesmente reconhecer que você precisa dela. Jesus não divide a humanidade entre bons e maus, em que Ele mostra que a disposição do seu coração é que vale para Ele. Não é exterior. É muito mais profundo. E apesar de ambos estarem errados, o Pai se volta para eles. O Pai se volta para mim e para você dizendo, já aprendeu? Agora eu vou te ensinar como é ser filho. O legal de caminhar com Jesus é porque Ele não fala nada antes assim, sabe? Ele deu a Bíblia, mas aí você acorda e diz, e agora Jesus, como é que eu vou fazer para ser filho? Vai vivendo. Não, mas o Senhor precisa me dizer como eu vou ser, porque eu preciso acertar. Sempre. Percebe como tem um erro na nossa mente? Eu preciso acertar sempre. Mas por causa de quem? De Jesus ou por causa de mim? Se é a Valéria falando, é por causa dela mesmo. A bicha é ruim. A gente precisa aprender a ser filho. Reconhecer que a salvação é o banquete que Jesus fez. E que Ele faz o melhor. E Ele convida, vem a si mesmo. O filho mais novo se arrependeu, reconheceu que estava tudo errado. O filho mais velho estava irado, porque agora a herança dele ia ter que ser dividida com o irmão mais novo. Pensa isso? Parou para pensar por esse lado? Tinha uma herança total, o filho mais novo foi lá,
acabou com tudo, aí ele volta. Só que quando ele volta na mesma condição de filho. Então o que acontece? O que tinha ficado, agora é de todo mundo de novo. O irmão mais velho ia ter que dividir. Quantas vezes somos intolerantes com o retorno dos irmãos? Não somos amáveis com aqueles que se arrependem. Por quê? Porque o nosso olhão está no castigo, na punição. Você deveria punir. Você deveria mostrar para todo mundo que ele não presta. E Deus está dizendo, mas eu sou pai, é meu filho. Se arrependeu? Vem de volta. A Bíblia fala que nós recebemos o espírito, nós não recebemos espírito de escravidão, mas espírito de adoção. E é por isso que nós clamamos, Abba, Pai. Porque o resultado do espírito de escravidão é o medo. O resultado do outro, que é a adoção, é a capacidade de orar e chamar a Deus de Pai. A realidade é, todos nós precisamos fazer um caminho de volta. Isso é arrependimento, é conversão, é ser exortado pela palavra de Deus, ser exortado pelo Pai e dizer, não é assim que você deve viver. Não foi esse o caminho. Existe um novo caminho e ele é vivo, é Jesus. Todos nós precisamos fazer esse caminho de volta para aprender a ser filhos. E nos relacionar com Deus não pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele é. Satisfazer a nossa alma, satisfazer o nosso espírito nele. Por quê? Por Ele somente. Se você ainda não teve essa experiência de se relacionar com Deus pelo que Ele é, vamos orar hoje e dizer, Deus, eu pequei contra o céu e contra Ti, mesmo estando aqui dentro. E para quem estava fora, Deus, eu pequei contra o céu e contra Ti, porque eu estava lá fora vivendo completamente como eu queria. Mas eu quero aprender a ser filho, eu quero ser igual a Jesus. Esse é o nosso padrão, Jesus. Mas reconheça que nós estamos num processo, mas que nós não estamos sós. Temos o Espírito Santo para ser o nosso amigo, o nosso consolador, o nosso ajudador. Ele está nesse processo conosco. Estamos juntos, ou não? Estamos. Somos uma família, a família de Deus é uma família de muitos filhos. Sejamos realmente filhos. Amém? Fica em pé, vamos orar. E eu queria te pedir que a sua mente não se distraia com outra coisa, que não seja fazer uma oração, pedindo que o Senhor te ensine a ser filho. Reconhecendo o caminho errado. Que você não precisa da aprovação dos outros, mas que você é amado por Deus. Coloca diante da cruz de Jesus toda a insegurança. Meu Deus, eu não sou como os outros crentes. Às vezes os outros crentes, eles só estão tentando, mas você se martiriza tanto. Todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Ore, se arrependa, peça do Senhor que Ele te ensine a ser filho.